Paquetá é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, a Ilha dos Amores, a Pérola da Guanabara. É um bairro importante, com um patrimônio cultural imenso, tanto material quanto imaterial, assim como um patrimônio natural. Um bairro de lendas, bucólico, romântico, a lenda da Moreninha, com passagens importantes como Dom João VI, como Zé Bonifácio. Um bairro que nos últimos anos vem se revitalizando e voltando para o mapa cultural da cidade. Nesse festival Paquetá Cultura na Rede, nós apresentamos para vocês uma imersão nesse tecido rico, cultural, nesse dinâmico, forte, potente que a ilha tem hoje para apresentar para a cidade. É uma oportunidade bacana da gente testemunhar esse trabalho com depoimentos, apresentações artísticas, apresentações musicais, performances, contadores de histórias, enfim, uma oportunidade espetacular de você imergir dentro dessa cultura nossa de Paquetá. Convidamos a todos para mergulhar nesse nosso universo, uma oportunidade de ouro de conhecer um pouco mais dessa rica cultura de nossa ilha. Bem-vindos ao Festival Paquetá Cultura na Rede.
Paquetá e a música, acho que sempre existiram juntas. Acho que não existe como pensar em Paquetá sem música, né? A gente olha todo esse visual que tem na ilha e a gente pensa em música, a gente faz música. Sem contar os inúmeros compositores, cantores e personalidades que vieram daqui ou frequentaram a ilha, né? A gente pode falar de Anacleto de Medeiros, a gente pode falar de Lamartine Babo, de Silvio Caldas, de Carlos Gomes, até Carlos Gomes esteve na ilha, né? Então, a sensação que eu tenho é que essas pessoas também sentiram o poder musical que emana dessa ilha. Eu diria que o projeto Bem Me Quer Paquetá teve essa semente nesse lugar, é quase que como se o lugar tivesse escolhido o projeto e não o projeto escolhido esse lugar. Porque a gente está falando de um local que basicamente respira e transpira música. E quando a gente vê essas crianças brincando na praia, correndo, ou se comunicando entre umas e outras, a gente sente essa musicalidade, até mesmo na fala. É claro que lá atrás, em 1999, quando a gente imaginou, vamos começar um projeto para a ilha, é claro que a gente não estava pensando assim, temos que fazer um projeto aqui nessa ilha, porque essa é uma ilha musical. Não, as coisas foram se misturando e foram se completando, o que é bacana nisso. Em 1999, a gente não tinha ideia dessa trajetória, de como seria essa trajetória ao longo desses 21 anos, né? E ele começou de uma forma muito simples. A gente estava recém-chegada na ilha, eu, pianista de formação, convivendo em palcos e já tinha morado fora do país e já tinha toda uma relação com música e com palco que era uma relação que eu não queria para meus filhos, né? Porque eu justamente queria que meus filhos desfrutassem da música numa forma de troca, que às vezes é uma coisa que a gente não sente quando a gente toca um instrumento individual ou quando a gente está ali naquele camarim prontinho para entrar num palco e desafiar aquela plateia. Então o projeto nasceu de uma necessidade, eu diria, mesmo de uma necessidade de fazer a música um pouco mais democrática para essas crianças da ilha, né? Que eles pudessem brincar de música, que eles pudessem vir para cá e ao mesmo tempo que estivessem aprendendo, que eles pudessem também estar recebendo toda essa coisa boa e toda essa energia que a música em Paquetá transfere para essas pessoas. Então, assim, o projeto começou de uma forma muito comunitária, né? Eram os nossos filhos e os amigos dos nossos filhos. E esses amigos dos nossos filhos foram trazendo outras crianças. E essas crianças começaram a sentir que aqui, na Casa de Artes, eles tinham um quintal para aprender música e eles tinham um quintal também para ter essa troca entre eles, né? Então, porque a gente não estava muitas vezes o nosso estudo, o nosso dia a dia, a nossa prática, as nossas aulas, não necessariamente eram dentro dessa sala, e sim por aí. Já tocamos na praia, já tocamos na praça, tocamos debaixo dessas árvores, e eles foram aos pouquinhos crescendo e aprendendo a valorizar essas pequenas coisas que transformam Paquetá numa ilha tão musical. E a questão da prática musical dentro do projeto também esteve muito atribuída a uma prática cidadã, uma prática comunitária do local que a gente vive. Então a gente aqui tinha o tempo todo crianças de todos os níveis, de todos os lugares. É realmente uma casa de portas abertas para qualquer criança que quiser entrar no projeto até hoje. Mas lá atrás, toda essa coisa foi criada e foi construída em conjunto. Mas que a gente seguiu um lema, e esse lema era: como a gente faz uma ilha de Paquetá ser bem representada
pelos olhos infantis ou pelos olhos de uma criança se a gente ficar simplesmente tocando coisas que vêm de fora para dentro. Então essa foi uma ideia que pra gente partiu como ponto de partida e de princípio mesmo, que a gente conseguisse valorizar tudo que a gente tem de bacana na ilha, todos os seus lados históricos, as suas lendas, os seus causos, todas as histórias que por acaso as pessoas vivenciaram aqui, como que a gente poderia transformar isso num projeto musical que ao mesmo tempo que as crianças aprendessem música em sua forma excelente, né? Porque em nenhum momento a gente queria que a música que as crianças desfrutassem fosse feita de qualquer maneira. Mas ao mesmo tempo a gente queria que eles contassem uma história, que era uma história da ilha. Eu comecei a ter minha vida de volta. Nunca mais tirei meus pés da ilha. Pra nada? Pra nada. A ilha é o único mundo que me interessa. Uma história que valorizasse o local da onde eles vêm. E eu acho que a gente foi muito... a gente teve muito sucesso nisso. Por quê? Porque daí vieram os compositores. Então, como é que o projeto começou? O projeto começou sempre através de arranjos, de músicos ou de composições que foram escritas especialmente pra gente. Por que escritas especialmente pra gente? Porque a gente tinha níveis diferentes, né? A gente tinha na época, por exemplo, um clarinetista que tinha muito jeito, muita facilidade, contra uma criança que estava acabando de começar na viola. Então isso é que fez a parte da prática de conjunto interessante no nosso projeto. Porque quando a gente comissionou qualquer compositor, a fala era sempre essa: olha, para esse fulano você pode escrever um pouco mais difícil, mas para esse fulano vamos fazer umas notas longas, vamos fazer uma coisa mais simples, para que ele possa entender que a parte dele é tão importante na aquisição do todo quanto a parte dos mais adiantados. Então isso foi um chão que a gente teve ao longo de todo o princípio. Veio Tim Rescala, veio Edino Krieger, veio João Guilherme Ripper, veio Vilani Cortes, todo mundo recebia essa orientação. O nosso projeto é um projeto de troca, é um projeto de partilha, é um projeto onde a gente precisa valorizar as partes para conseguir o todo. Nisso eu acho que a gente teve muito sucesso. Então a gente o tempo todo mostrou que a música podia atuar de uma forma democrática na ilha, privilegiando todos os lados. E eu acho que foi exatamente isso que fez, ou que ajudou, o processo de sucesso do projeto, né? Porque ao longo de toda essa caminhada de 21 anos, foram muitos compositores que passaram por aqui com obras comissionadas, especialmente para a orquestra. E basicamente, a gente não era um grupo que só tocava bonitinho. A gente era um grupo que valorizava a literatura, que a gente valorizava a leitura, que a gente valorizava a coordenação motora, que valorizava a parte teatral, como o corpo fala, como eu coloco o corpo que fala junto com o instrumento que toca. E aí veio toda a questão teatral do projeto. Então, o projeto foi um projeto de espetáculos musicais que estavam muito mais para a linha dos musicais, como são concebidos hoje, do que necessariamente concertos, puramente concertos de música. E nisso a gente teve um diferencial no Rio, né? Sobretudo no Rio, acredito que no Brasil, sim. Mas como a gente está numa ilha, num local que não tem muita visibilidade, né, talvez a gente não tenha atingido a dimensão que poderia atingir com esse formato de misturar cena com música, com fala, com criação coletiva, como a gente teve aqui na ilha de Paquetá. O projeto hoje tem uma coisa que a gente gosta muito, que é a primeira turma que foi formada e que teve muitos professores, que viajou, que fez concurso, que fez festivais, que mostrou a música representada de Paquetá lá fora, hoje são os nossos monitores. Então a gente tem hoje uma turma de crianças pequenas que são valorizadas e são ajudadas por esses professores que se formaram na mesma pedagogia. Então é como se esse laço não tivesse se rompido em nenhum momento, como se ele tivesse hoje trazendo novos frutos, novas possibilidades, novos caminhos para essa criançada de Paquetá.
Com relação à sustentabilidade do projeto, que desde lá de trás nós tivemos inúmeros patrocinadores que contribuíram, a questão da sustentabilidade do projeto para a gente significa mais do que ter um patrocinador. Porque a gente, quando tem, por exemplo, um curso de inglês que promove um aluno ou que dá bolsas, um festival que promove aquele teu aluno e que permite que ele vá de graça, ou uma viagem, concursos, tudo isso você está capacitando o aluno e está dando sustentabilidade à vida que ele tem. Hoje, o projeto não tem mais os patrocínios que tivemos há um tempo atrás, mas a gente tem uma coisa que eu acho que a gente conquistou, que foi muito bacana, que é o apoio da comunidade na manutenção desse projeto hoje. Então, se não temos patrocinadores empresas, temos hoje patrocinadores amigos e pessoas que sabem que toda essa história do projeto leva a algum lugar e que levou muitas crianças. Nós temos alunos que estudam fora do país, com bolsas integrais, alunos que estão trabalhando em outros projetos, alunos que dão aula e que tocam em outras orquestras, e isso sempre foi a nossa visão, que não era fazer um projeto onde a gente só faz espetáculo, só mostra bonitinho, mas não mostra a formação e faz com que aquele jovem possa ganhar sua vida lá fora. Eu acho que Paquetá, a música e o projeto já tem por si uma relação simbiótica. Então, se a gente puder falar de sonho, o que a gente imagina de sonho para a ilha, de sonho para o projeto, é que esse projeto tenha uma sustentabilidade para ele passar por outras gerações, mesmo quando a gente não estiver mais aqui. E é isso que, quando a gente capacita um jovem e que a gente mostra que existe um valor de transformação na música, que foi muitas vezes o que muitos deles sentiram lá atrás, que isso possa ser perpetuado para frente. E algumas atitudes com relação a isso, a gente toma hoje. Nós temos aulas de musicalização para bebês. A minha vontade é que a gente tivesse também aulas de musicalização para gestantes. E que desde o útero as crianças pudessem sentir essa vibração positiva da música como fator transformador em suas vidas. Então, se eu tiver que pensar em sonho, o sonho seria que tudo que a gente falou lá atrás, de que como a música e Paquetá estão tão ligadas, que esse projeto hoje seja sempre um meio de como essa ligação entre Paquetá e música nunca vai se perder. A Ilha de Paquetá sempre foi um local de muita efervescência cultural. Esse projeto vai retratar um pouco disso, mas tradicionalmente, como balneário Rio de Janeiro, né, como local em que as famílias vinham passar férias, onde os turistas vinham visitar, vinham passear, Paquetá sempre teve essa peculiaridade de ser um local muito típico, em termos de perdido no tempo, as pessoas chamam, né? E de ter também abrigar muito a cultura do Rio de Janeiro. Vários artistas, principalmente compositores, né, moraram aqui em Paquetá, né? E o que acontece é que no final do século, mais ou menos, né, tinha aquela época que as pessoas vinham, depois Paquetá começou a ficar um pouco afastado do roteiro turístico, principalmente quando surgiu a região dos lagos, né? E as pessoas começaram muito a ir para aquele lado, começaram a ter casas na serra. Paquetá ficou um pouco abandonado em termos não só de afluxo de turistas e afluxo de artistas e mesmo assim do cuidado da cidade, mais ou menos esqueceu um pouco Paquetá. E o que acontece é que mais ou menos em meados da década de 2000, 2004, 2005, mais ou menos a partir de 2005, começou a mudar um pouco o perfil de Paquetá, porque muitas pessoas passaram a vir, à medida que Rio de Janeiro foi se tornando uma cidade muito violenta, com vários problemas, começou a ter um afluxo de pessoas deixando o Rio e vindo para Paquetá. Paquetá até de certa forma se tornou uma filial de Santa Teresa, né, que é um bairro conhecido muito por ter artistas, né? E começou a vir um tipo novo de morador aqui em Paquetá. E isso se refletiu não diria nem uma retomada, que nunca deixou de existir, mas numa nova efervescência cultural em Paquetá.
começou a surgir alguns movimentos, algumas coisas aqui, que fez com que Paquetá voltasse a ter uma cultura própria. Esse próprio local onde nós estamos aqui, a Casa de Artes, faz parte desse movimento. O Zé Lavoisier e a Josi fundaram aqui essa Casa de Artes, que eles devem ter falado a respeito, né, com vários projetos maravilhosos. Surgiu a Confraria, que era um grupo de amigos aqui que chamava pessoas do Rio para fazerem palestras na rua, debates na rua. Realmente um elenco maravilhoso, conseguiu trazer pessoas maravilhosas. Começou a ter os shows da Martes aqui na Casa de Artes, que também trazia grandes músicos ou músicos que estavam começando para fazer shows aqui, né? Os próprios moradores também, teve uma revitalização da festa de São Roque, que é a festa tradicional daqui, né? E então estava tendo essa ebulição. E uma figura central dentro desse movimento é uma pessoa chamada Silvio de Oliveira, que junto dessas pessoas veio morar aqui em Paquetá, em vez de fora. O Silvio tem uma militância cultural muito grande. Ele foi um dos fundadores da DASPU, que é um grupo ligado a prostitutas do Rio de Janeiro, né, que um movimento de empoderamento, né, das prostitutas, que é um setor marginalizado, mas ele já trabalhou em várias coisas culturais marginais, e ele trouxe experiência para Paquetá. Então, ele foi, diria até, junto com o Zé Lavrador aqui na Casa de Artes, ele foi um dos líderes desse renascimento cultural. Ele fazia coisas, por exemplo, como uma linha de shows. Ele revitalizou, aqui em Paquetá sempre existiu, sempre não, mas há muitas décadas existe uma associação de moradores muito atuante, que é a Morena, né? Associação de moradores de Paquetá. Mas dentro desse abandono que existe em Paquetá, a própria associação de moradores estava um pouco relegado também, estava parado praticamente. Então o Silvio mobilizou novamente, recriou a Morena. Ele fez uma chapa bastante atuante, a Morena tornou-se atuante. Junto com Flávio Aniceto, que também faz parte do projeto, vai contar aqui, ele organizou os Domingos no Dark, né? E uma das coisas que ele fez também foi fundar um jornal. Ele, todos os projetos culturais que ele trabalhou, ele sempre tinha um jornalzinho, um fanzine dessa área, e ele fundou aqui o jornal A Ilha. Assim começa a nossa história. Em agosto de 2012, ele fez então o primeiro número do jornal A Ilha, né? Que no princípio era um jornal ele fazia praticamente tudo, né? Era um jornal muito doméstico, vamos dizer assim, feito em casa, né? Depois ele chamou um outro amigo dele, o jornalista André Vilas Boas, e os dois começaram a fazer o jornal e começou a ter um corpo um pouco maior, né? E desde o início teve um impacto muito grande aqui em Paquetá, o jornal A Ilha. Porque o Silvio ele tinha essa capacidade de ser uma pessoa agregadora, e ele transitava em todos os nichos e a todas as classes aqui de Paquetá, né? Ele tinha tanto com a elite quanto com os pescadores. Então ele conseguiu trazer essa aglutinação toda para o jornal A Ilha, que é um jornal comunitário, né? Só contando a história rapidamente do que era esse jornal, né? O jornal começou então com grande sucesso, embora feito de forma muito doméstica. Ele foi englobando colaboradores e a participação da população também, através das suas diversas sessões. Só que o período do Silvio foi muito curto, porque 2 anos depois de lançar o jornal, ele teve um aneurisma cerebral e faleceu, né? Então, na verdade, o jornal Ilha, ele é um filhote do Silvio. Esse aqui é o Silvio de Oliveira, né? É um jornal tributo que nós fizemos quando ele faleceu, né? Então o jornal começou com 2 anos de idade, estava fazendo um sucesso muito grande e parou bruscamente, porque na verdade o Silvio fazia tudo, sem o Silvio não tinha muito sentido. Mas alguns meses depois, o André Vilas Boas, que era outra pessoa que fazia o jornal, ele começou a aglutinar os próprios colaboradores, as pessoas que trabalhavam, para levar esse projeto adiante. Foi um projeto muito bom, as pessoas em Paquetá sentiam falta, tinha uma importância cultural muito grande, e o jornal então teve um renascimento e começou a segunda fase através do André Vilas Boas, uma fase que durou um ano, o ano todo de 2013, né? Mas o próprio André também acabou saindo. Ele está muito ligado, a coisa do Silvio deixou ele muito baqueado, ele não tinha mais aquela tesão de fazer o jornal sem o Silvio, ele acabou saindo, e os próprios colaboradores então fizeram um coletivo. Hoje o jornal é gerido por um coletivo de colaboradores, do qual eu sou o editor principal, né? E praticamente vem tocando o jornal então nessa época toda.
O jornal, ele era, na época do Silvio, era uma coisa, como eu disse, doméstica, amadora, era muito amador, muita coisa tirada de Facebook, muita coisa feita em casa, né? O André começou a dar um cunho profissionalizante, e na gestão que eu assumi, como eu sou jornalista já há mais de 50 anos, né, ele tomou uma cara mais jornalística, mais no sentido assim, de ter reportagens, de ter fotógrafos. Nós chamamos... A ideia é sempre usar os talentos aqui de Paquetá, né, as pessoas talentosas de Paquetá. Então, nós chamamos um morador que é um dos melhores designers do Brasil, a pessoa que fez a reforma gráfica do Globo, foi diretor de arte Correio Brasiliense muitos anos, que é o Tony Luceno, né, para fazer as nossas capas. A gente passou a fazer capas muito gráficas, né? E o jornal vem subsistindo, e nesse momento, naquele momento, ele, apesar de ser um jornal comunitário, né, ele tem características até de uma revista. Ele tem uma qualidade gráfica muito grande, né, várias páginas, e a gente fez questão, embora ele seja caro, e o jornal sempre tem problemas financeiros, fizemos questão que ele sempre fosse impresso no papel muito bom, né, e que ele tivesse uma cara de uma coisa que fosse uma coisa bacana. Por quê? Porque para que quando as pessoas de Paquetá pegassem o jornal, né, eles sentissem um valor naquilo. Não é um jornalzinho, não é um fanzine, não é um jornal de bairro. É uma coisa bacana, uma coisa bem feita, que acaba valorizando a ilha, né? E valorizando a ilha, ele valoriza as pessoas que moram na ilha. Porque a preocupação principal, o norte principal do jornal A Ilha, é ser um espaço para os moradores. É um jornal feito para os moradores de Paquetá, para eles poderem se expressar, para eles poderem aparecer, para eles poderem se sentir valorizados. Não só discutir os seus problemas, mas para levantar a bola de Paquetá, levantar a bola do local e levantar a bola dos próprios moradores. Por isso, o espaço do jornal, a maior parte do jornal é dedicado a sessões onde aparecem os próprios moradores. O jornal tem um tema central, né? Geralmente ele é algum assunto, alguma denúncia, ele tem uma reportagem principal, mas o resto do jornal é dedicado a sessões onde as pessoas escrevem. A maior parte, tem mais parte de fotos do que de textos, porque uma coisa que o Silvio, isso vem desde o tempo do Silvio, que ele percebeu, é que as pessoas gostam de aparecer, as pessoas gostam muito de aparecer no jornal. Então nós temos sessões, o jornal, ele até, algumas pessoas de fora até torcem, porque o jornal ele é atulhado de fotografias, né? Ele tem páginas e páginas assim que, em teoria, né, isso seria uma poluição visual muito grande, mas a gente enche o jornal de fotografia. No Carnaval, inclusive, a gente faz edição só de fotografias, né, só de fotos, né, mostrando aqui como que é o jornal atulhado. Por quê? Porque isso é a maneira de retratar a população de Paquetá. A gente tem essa preocupação de abrir espaço. E é muito gratificante você ver como que uma fotinha pequena que sai de uma pessoa no jornal, a pessoa quando vê aquilo, vê que saiu no jornal A Ilha, a alegria que isso traz às pessoas, né? E para algumas pessoas aqui, ó, a partir de se ver retratado no jornal, né, eles sentem que são gente. E eu acho que isso faz parte da importância do valor de um jornal comunitário. Então o jornal tem algumas preocupações, de discutir os problemas de Paquetá, fazer essas reportagens, muita reportagem denúncia, né? Participa de campanhas, como ele caiu fundo na campanha, por exemplo, a respeito a Paquetá, que foi uma luta que Paquetá teve contra a coisa das barcas, participou da coisa da charrete, mas tem a preocupação também de ter essas capas, por exemplo, onde um casal anônimo, né, retratado no Carnaval, acaba se tornando personagens do jornal. Outra preocupação que existe muito forte no jornal é o registro histórico e a preservação das festas tradicionais de Paquetá, a festa de São Roque, as festas de fim de ano, as festas juninas, São Cosme e Damião, essas coisas tradicionais que existem em Paquetá, que a gente quer que continue existindo, né? E o jornal incentiva muito e se promove alguma dessas coisas. E outra preocupação que existe no jornal também é o registro histórico, é registrar as coisas que acontecem na ilha, para que, é um documental, né? Uma coisa documental, né? Para que daqui a 10 anos ou 20 anos, qualquer pessoa que for fazer uma pesquisa sobre Paquetá nessa época, vai saber, tudo que aconteceu em Paquetá vai poder saber isso através do jornal A Ilha, com essas coisas das festas que acontecem aqui. Então, ele é isso, né? Eu contei um pouco da história e um pouco da preocupação que existe dele ser realmente um jornal comunitário, em que está aberto para qualquer pessoa escrever, né?
A gente fez durante muita época, inventamos uma coisa de estagiários do jornal, só porque a gente viu que tinha algumas meninas, alguns meninos que gostavam muito de escrever e não tinham onde fazer isso, a gente chamou para trabalhar no jornal. Outra preocupação que também é muito grande é tentar fazer uma coisa para o público jovem de Paquetá, que não tem muita opção de lazer, opções culturais aqui em Paquetá, principalmente depois que fechou o Solar del Rey, né? Então, uma das coisas que se fazia anualmente aqui, promovido no jornal, era um concurso chamado Menino e Menina da Ilha, né? Em que se fazia uma coisa do Sérgio Castelli, uma coisa que vem desde o Silvio, a ideia do Silvio, que a gente continuou, né? Que é uma festa que escolhe mais ou menos uma Miss e um Mister da ilha cada ano, mas de se mobilizar a juventude, o pessoal que participa dessa forma. E uma preocupação constante também de que, embora o jornal é feito por um pequeno grupo, que até por saber escrever, por saber fazer jornal, por saber fotografar, acaba fazendo parte de uma certa elite dentro da ilha, né? A grande preocupação editorial que a gente tem é ser o mais simples e didático possível, ser um jornal que possa ser lido e curtido, saboreado por todas as pessoas da ilha. No sentido, isso se reflete também na linguagem do jornal, e se reflete também na postura do jornal, que procura ser, embora o jornal tenha as suas próprias opiniões, a equipe tem suas opiniões, procura ser um jornal plural e abrigar todas as opiniões da ilha, mesmo dos penteiros de direita, mesmo do pessoal de direita Paquetá, que inferniza a nossa vida, eles têm o seu espaço dentro do jornal, né? E dentro dessa coisa de procurar ser o mais simples possível, a gente acredita que é difícil fazer o jornal. É um jornal que não tem dinheiro, ele sobrevive basicamente de doações e anúncios do pequeno comércio aqui de Paquetá, né? Vários meses ele deixou de sair por absoluta falta de dinheiro. Ele é um jornal que todos são voluntários, um jornal que demanda tempo, né? Tempo de dedicação muito grande, mas ele traz para nós, para mim principalmente, para as pessoas que trabalham, uma satisfação enorme a cada número que sai do jornal. É um delírio, é uma coisa, as pessoas correm para pegar o jornal, a gente coloca o jornal nos pontos de distribuição, ele some na mesma hora. Então você chega no Careca ou no Manduca, nos dias, 1 ou 2 dias que sai o jornal, e você vê as pessoas todas sentadas na mesa, lendo o jornal, discutindo, interessadíssimos. Isso traz um retorno, uma satisfação muito grande de saber que a gente está tentando e conseguindo fazer uma coisa do Paquetá. E as pessoas gostam do jornal, as pessoas gostam de se ver retratados no jornal. E mais incrível hoje em dia, as pessoas gostam de ler o jornal. Às vezes a gente faz uns textos mais densos para conseguir retratar os assuntos que a gente gostaria de falar, a gente fica preocupado, mas depois a gente vê, as pessoas leem até os textos do jornal, que hoje em dia é difícil, né? As pessoas não têm muita leitura, mas eles gostam de ler até os textos mais chatos, né? O jornal realmente ele é lido de cabo a rabo. E tem algumas seções que interessam mais as pessoas e outras não. Mas de certa forma, a gente acaba atingindo todo mundo. E tem as sessões de fotografia, tem as sessões de pequeno notas, o que vai pela ilha, sempre procura noticiar o que vai pela ilha. Tem sessões, a maioria das sessões vem do tempo do Silvio, inclusive. A cada mês nós escolhemos Amores da Ilha, que é uma pessoa que as pessoas gostam aqui da ilha. Geralmente é uma pessoa até pobre, ou da classe mais baixa, mas que as pessoas gostam. A gente homenageia desse tipo, né? E a gente está sempre também procurando valorizar o comércio de Paquetá, que é uma coisa que precisa muito, né? A gente faz muita matéria sobre comércio, guias de restaurante, uma coisa que o jornal faz a todo ano também, já não faz algum tempo falta realmente de verba, é o concurso Troféu à Ilha, em que um pequeno júri e os leitores escolhem qual o melhor restaurante, qual o bar que eles mais gostam, qual o garçom que é mais simpático, qual é a pessoa que vende salgadinho na rua que é mais popular, né? Isso é uma coisa que mobiliza muito a ilha e é muito legal porque é uma forma do jornal assim dar uma força, valorizar os pequenos comerciantes de Paquetá, né? Então, com tudo isso que eu falei, isso é a nossa luta de tentar fazer um jornal comunitário e tentar interagir com a sociedade aqui, abrindo espaço para eles, ao mesmo tempo que a gente tenta passar alguns conteúdos
de forma que não seja impositiva, que as pessoas sintam que eles estão participando desse projeto. É interessante essa coisa de construir, porque realmente foi uma construção da confiança pouco a pouco, né? Eu fico impressionado como que o jornal hoje ele tem a confiança da população. A população confia no jornal, né? Muito por causa disso, eles sentem que aquilo faz parte deles, não é uma coisa impositiva, né? E dentro desse relacionamento com o público, uma coisa talvez mais importante que o próprio jornal é a página do jornal no Facebook. É interessante que o jornal começou com uma coisa impressa, né? Ele começou com uma coisa impressa, como era feita sozinho pelo Silvio, os primeiros números, né? Esses números aqui são os primeiros números, era bem diferente. Muita coisa tirada do Facebook. O Silvio ficava monitorando o Facebook, o que as pessoas falavam no Face, ele pegava e colocava no jornal. Hoje em dia a situação se inverteu. A partir de um determinado momento, lá pelo 3º ano do jornal, a gente sentiu que não estava cabendo só na coisa impressa, uma coisa que saía cada vez. Tanta coisa acontecia em Paquetá, né? Você esperar o fim do mês para falar sobre aquilo. Então o jornal lançou uma página no Facebook, é o Jornal A Ilha, né, no Facebook, e isso acabou tendo uma repercussão, e eu acredito que a importância é maior do que o impresso hoje em dia. Eu acho que a vida do jornal, o contato com a população, aquela coisa da população ter um espaço onde possam falar, hoje existe no jornal A Ilha Online. O jornal A Ilha Online, eu acredito até que se pode dizer que é a grande praça de Paquetá, é o lugar onde todo mundo de Paquetá se encontra, né? Todas as tendências, ou seja, para falar mal do jornal, as pessoas que apoiam o jornal, as pessoas que detestam o jornal, né? Todos eles se encontram lá nesse espaço. Eles se encontram lá para trocar ideias, que é muito interessante, as ideias de Paquetá. Você quer ter pulso, quer saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão pensando em Paquetá, você acompanha aquela página, né? Tem importância também no sentido que eu falei, de ser um espaço para revitalizar o comércio, principalmente agora, nesse momento de pandemia, né, que os meios tradicionais de comércio estão fechados, estão difíceis, né, as pessoas estão partindo para delivery, para produzir as coisas em casa, né, eles têm esse espaço lá onde eles podem anunciar, eles podem colocar seus produtos. Então ele é a grande praça de Paquetá e ele é a grande feira de Paquetá. Qualquer pessoa que quer vender uma geladeira ou está fazendo docinho em casa, está lá no Jornal Ilha, está lá participando, onde as pessoas se encontram lá. E ele é um espaço também para jogar a conversa fora, onde estão os memes, onde estão as brincadeiras, onde estão as piadas, onde estão as bobagens, né? Então ele tem essa importância para trocar ideia, tem essa importância para vender os produtos, ele tem importância também como brincadeira, como espaço de lazer ou de falar bobagem, que isso é muito importante dentro da comunidade, né? E ele tem um lado negativo, como tudo no Facebook. O Facebook tem um lado positivo muito grande, tem um lado negativo muito grande, mas eu considero esse lado negativo muito importante também, que é o lado das fofocas, né? Paquetá, como é uma comunidade fechada, é uma ilha, é uma coisa muito, muito isolada, né? As pessoas, é quase como se fosse uma grande família aqui. E as famílias, eles convivem muito, é muito legal, fazem festas, se divertem, mas brigam muito. As pessoas brigam entre si, né? Existe muito em Paquetá. Paquetá existe muito essa coisa de falar mal das pessoas, de brigar, de falar absurdos, polêmica. Então é um espaço de polêmica muito grande. As pessoas xingam as outras, falam mal de pessoas, falam mal de alguém, tem brigas políticas homéricas também, essa divisão política, polarização política existe no país, existe também no espaço do Jornal A Ilha, e de certa forma a gente deixa isso acontecer, porque eu acho isso importante também, né? Isso também é Paquetá, isso é o pulso de Paquetá, isso eu falei, isso é o registro, se você quiser saber agora, ou se daqui a vários anos, se a pessoa quiser pesquisar o que acontece em Paquetá, tem o jornal impresso, mas tem principalmente também nessa parte virtual, que eu acho super importante, porque ele é imediato, né? As pessoas publicam coisas imediato lá, a possibilidade de você interagir é muito maior do que no jornal, você vai lá, você escreve um comentário, com uma besteira que seja, a gente deixa os comentários lá, né? E ele tem essa coisa também de ser autogerido praticamente, na verdade é uma página do jornal, mas quem faz o jornal é o público, né? Então ali eles sentem mais ainda do que um jornal, que é um espaço deles. É um espaço, isso no sentido de uma comunidade, de você ter uma atuação comunitária, eu acho muito importante. E espero que continue. Principalmente nessa época. O que aconteceu? A gente está desde... O jornal tem 73 números já publicados, mas desde março do ano passado, a gente teve que parar de fazer o jornal, em termos impressos.
porque, bom, grande parte da equipe do jornal são pessoas já mais de 65 anos, tem um grupo de risco, todo mundo fechado em casa, né? Ficou difícil, a gente tentou fazer o jornal à distância, mas ficou muito difícil, até porque precisa de alguém presencialmente que distribua o jornal, que vá no Rio, que busque o jornal na gráfica, que distribua aqui, que recolha do comércio os anúncios, né? E outra coisa que a gente sentiu também, não só como resultado da pandemia, mas resultado do estrangulamento que Paquetá sofreu através da cessamento do transporte aqui, a maldita CCR tirando as nossas barcas, né? O comércio aqui está muito apertado, está vivendo um drama muito forte, e a gente achou que nesse momento a gente recolher, como eu disse, o jornal é sustentado através dos pequenos anúncios do comércio, né? E a gente sentiu que nesse momento não era legal a gente sair pedindo dinheiro para anúncio no momento que o dinheiro está muito faltando, né? A gente achou melhor suspender o jornal, deixa o comércio se recuperar e partindo então para incentivar cada vez mais. A gente está incentivando o jornal A Ilha no Facebook e criamos também uma página no Facebook, que é o Jornal A Ilha Virtual, para não deixar a coisa parada, né? Que tem muita coisa ali que você acaba não colocando no Jornal A Ilha, ou o Jornal A Ilha como uma coisa de Facebook, que muita gente participa, as coisas são muito rápidas, muito velozes e efêmeras, acaba se perdendo. Então, a mesma equipe que está fazendo o Jornal Impresso continua fazendo o Jornal A Ilha Virtual, que é uma coisa sem periodicidade, mas sempre que a gente tem uma reportagem, um assunto bacana, que a gente acha que a gente pode ir mais a fundo do que numa postagem de Facebook, ou que merece ficar mais tempo no radar das pessoas do que naquela montanha-russa do Facebook, a gente publica lá no Jornal A Ilha Virtual. Esse próprio projeto também vai ser um dos nossos temas lá, que a gente vamos contar sobre isso lá no Jornal A Ilha Virtual. É mais uma forma, então, da gente estar interagindo com a população de Paquetá. Eu só espero que quando voltar ao novo normal, se algum dia voltar, né, ele renasça novamente como uma coisa impressa, que a coisa impressa tem o seu valor muito importante no sentido aqui do registro, das coisas ficarem documentadas, né? Olha aqui, o Zé Lavrador tem uma coleção de jornal aqui, que é uma coisa assim, isso historicamente tem importância muito grande, né? E no sentido da própria valorização que eu disse, né? Uma coisa é você sair uma postagem no Facebook, né, falando de você, outra coisa é sair uma notinha ou uma pequena reportagem de você num jornal impresso e bonito como esse, né? Então a gente espera que volte impresso, pelo valor que o impresso tem. E enquanto isso, vamos na internet, a gente não pode deixar o jornal morrer, a gente não pode deixar esse debate, essa praça continua. O Plantar Paquetá, ele nasceu por volta de 2012 e ele foi criado por paquetaenses e o objetivo sempre foi promover a educação ambiental. É um grupo que tem como preocupação criar vínculos entre as pessoas e o meio ambiente, em especial as árvores. E Paquetá é um lugar que existem muitas árvores e que existe uma referência muito forte entre as pessoas e as árvores. As pessoas conhecem as árvores, muitas das árvores, sabem quem plantou a árvore, tem uma história por trás dessas árvores, de muitas árvores que as pessoas conhecem. Então elas já têm naturalmente um vínculo com as árvores. Não necessariamente todas as pessoas, mas por isso o Plantar Paquetá teve essa preocupação desde o início de criar esse vínculo, trazer as pessoas para próximo das árvores, porque a gente entende que ao compreender as árvores, as pessoas compreendem também o meio ambiente. Ao respeitar uma árvore, a pessoa passa a respeitar também o meio ambiente. E ao proteger uma árvore, ela passa a proteger também o meio ambiente. Então, nós poderíamos, o objetivo principal, a missão principal do grupo é promover a educação ambiental, e nós poderíamos buscar vários meios de promover a educação ambiental, através de palestras, enfim, outras tantas possibilidades. Mas não, nós escolhemos plantar árvores. Então, plantar árvores para a gente não é um reflorestamento. Nosso objetivo não é reflorestar. O nosso objetivo é criar vínculos entre as pessoas e as árvores plantadas. Por isso, o Plantar Paquetá, desde 2012, ele faz plantios,
mas junto com a comunidade. É muito importante para nós que a comunidade venha participar dos plantios e que se interesse por aquela muda plantada e que possa cuidar daquela muda e que possa proteger aquela muda, que possa acompanhar o crescimento daquela muda, porque a gente tem certeza que isso vai resvalar para o resto das árvores do próprio bairro e também para o meio ambiente como um todo. Então, por isso a gente entende e a gente usa o plantio de árvores como meio para promover a educação ambiental e criar esses vínculos entre as pessoas e as árvores, por conseguinte, com o meio ambiente como um todo, né? Então, essa é a missão principal do Plantar Paquetá. De 2012 para cá, nós já plantamos mais de 300 árvores, mas sempre em eventos festivos. Quando possível, a gente leva banda de música ou recita poesias, faz café da manhã para as árvores. São várias formas de juntar as pessoas com o meio ambiente, com as árvores em especial. Então esse é o nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve desde 2012. Mais recentemente, o Plantar Paquetá tem trabalhado também com o tratamento de resíduos orgânicos. E por que isso? Porque a gente entende que as árvores, naturalmente, elas geram folhas que caem no chão, galhos, isso é natural. E é feita varrição disso, isso gera matéria orgânica, que é descartado como lixo. Desenvolvemos agora um projeto no Parque da Arque de Matos, a partir da observação de uma enorme quantidade de matéria orgânica que era varrida diariamente, ensacada como lixo e colocada para recolhimento do caminhão, como se lixo fosse, né? E a gente sabe que aquele material depois é misturado com lixo seco e depois transportado para o rio, para alguma usina de tratamento de resíduos, mas como um lixo comum, né? Sem nenhum valor agregado, ou seja, é impossível de você tratar ele para poder fazer algum tipo de reciclagem, que no caso que a gente entende a melhor seria a compostagem, ou seja, a transformação daquela matéria orgânica em adubo para reutilização no próprio local. Então o objetivo do Plantar Paquetá com esse trabalho, nós criamos um projeto chamado Aduba Rio, Núcleo Paquetá, porque é o primeiro núcleo feito em Paquetá, que tem por objetivo utilizar o resultado da varrição do parque, através de caixas de lixeiras exclusivas para orgânicos, onde as pessoas, os visitantes, vão colocar os seus resíduos orgânicos ali, juntar o resultado da varrição com os resíduos orgânicos das lixeiras de orgânicos, concentrar isso em leiras de compostagem, ou são cercados, onde o material é depositado ali, e ali ele é decomposto, né? E depois de 6 meses, aquilo é transformado em adubo e ele volta para a natureza, ele volta para as próprias árvores que geraram aquele material. Então é um projeto muito interessante, porque não requer nenhuma manutenção, nem do Plantar Paquetá, nem de ninguém. Só é necessário que o pessoal da limpeza do parque coloque a matéria orgânica dentro dessas leiras de compostagem e depois de 6 meses voltem lá, né? São 7 leiras de compostagem, porque elas são preenchidas em sequência e foi feito um cálculo para quando chegar na última, a primeira já está com 6 meses e já está com todo o material transformado em adubo, de forma que possa ser utilizado e esvaziada para que possa reiniciar o ciclo de colocação de material ali. Então, esse é mais um trabalho desenvolvido pelo Plantar Paquetá, que também tem como objetivo final a educação ambiental, no momento que a gente quer mostrar para as pessoas que o produto, o resíduo gerado por uma árvore, no caso as folhas, os galhos, também não é lixo, também tem utilidade e tem uma utilidade boa para o próprio meio ambiente. Então esse é o objetivo do projeto Aduba Rio. O Plantar Paquetá é um grupo de voluntários. O próprio grupo é que custeia a maioria dos projetos. Mais recentemente, a prefeitura tem nos apoiado bastante, né? E não apoia necessariamente com dinheiro, não, apoia com infraestrutura, né? Tem nos cedido mudas, tem nos cedido terra adubada, e mais recentemente o projeto Aduba Rio foi financiado pela prefeitura. Isso nos ajuda muito, né? O que está acontecendo aqui hoje, amigo?
É plantio de árvore? Ah, vou vir aí também. Pô, parece que é uma mangueira, né, velho? Isso é um pomar, na Pô, que coisa linda, vocês vão plantar no meio da caixa da rua, velho. Vão ter sombra aqui, maluco. Que espetáculo, velho. O Plantar Paquetá também recebeu o prêmio Ações Locais da Prefeitura, aí da Secretaria de Cultura, 2 vezes, né, em 2015 e 2020. E é um prêmio também em dinheiro que nos ajuda muito na compra de materiais, de ferramentas, né, de mudas, porque nós temos um mudário que nós mantemos na minha casa e onde as mudas crescem até o tamanho que a gente julga necessário para poder fazer o plantio na rua, né? Mas o Plantar Paquetá conta com a consultoria da Fundação Parques e Jardins, isso desde 2014, né? Que muito nos ensinou e muito nos ajudou e continua ajudando, né? Então é um trabalho que se desenvolve não isoladamente. A gente não planta porque quer plantar ou aonde acha que tem que plantar ou a espécie que nós definimos que deveria ser plantada. Não. Tudo isso é discutido com a Prefeitura, a Fundação Parques e Jardins aprova, e aí nós fazemos os plantios, mas sempre após a aprovação da Fundação Parques e Jardins. É muito interessante a relação das pessoas, da comunidade, com as árvores, principalmente depois que o Plantar Paquetá começou a plantar árvores na ilha. É uma questão de ponderamento mesmo. Nós achávamos que tínhamos o direito de, evidentemente, conversando com a Prefeitura, solicitar os plantios e até ajudar nos plantios e tomar a iniciativa de plantar. O Plantar Paquetá fez isso durante alguns anos e depois nós começamos a observar que a população veio junto e começou a plantar, inclusive sem o Plantar Paquetá estar participando. Muitas vezes, quando a pessoa toma a iniciativa de fazer um plantio por conta própria, ela pode não estar utilizando, por falta de uma consultoria técnica, que no caso nós usamos da Fundação Parques e Jardins, por falta dessa consultoria, a pessoa pode errar na muda, na espécie, errar no tamanho que plantou, errar na adubação ou no tamanho do berço que ela planta. Mas ela acerta na iniciativa. Ela acerta quando ela decide que ela tem o direito de querer um bairro melhor para viver. Então, a gente compreende que, de alguma forma, nós conseguimos sensibilizar as pessoas da necessidade de proteger e de fazer o meio ambiente crescer. Se hoje nós temos 20 árvores, seria bom que tivéssemos 40 ou 60. Então, as pessoas fazem isso. E nós, do Plantar Paquetá, com o auxílio e a consultoria da Fundação Parques e Jardins, nós tentamos procurar essas pessoas para tentar orientá-las da melhor forma de plantar e das espécies mais indicadas para a arborização urbana. A questão das árvores no meio da rua, que é uma tradição em Paquetá, ela tem uma história curiosa, né? Porque elas surgiram, as árvores não foram historicamente plantadas no meio da rua, né? Elas surgiram do processo de urbanização da ilha, né? Porque tudo começa com a ocupação da ilha, e as pessoas vão ocupando a ilha normalmente no litoral, e aí em algum momento, né, o governo sente a necessidade de criar ruas. Mas como existem casas já coladas nas praias, a solução é fazer um aterro para fora, né, para dentro do mar, para poder criar uma rua, já que não dá para demolir as casas. E esse processo vai andando e, na verdade, a ilha vai aumentando o seu território, porque aterros sobre aterros, né? E nesses aterros, muitas vezes já existiam árvores plantadas, e a árvore que estava beirando o mar, quando você faz aquele aterro para o aumento daquela rua, a árvore ficou
no meio do caminho. Evidentemente que se há 100 anos atrás, quando isso mais ou menos começou, se os nossos governantes não tivessem a sensibilidade de deixar essas árvores, elas não existiriam, né? Então, hoje, Paquetá tem muitas árvores no meio da rua, isso já faz parte da nossa cultura, né? E é uma coisa que atrai as pessoas, inclusive as pessoas de fora que não conhecem, acham isso muito interessante. E o papel do Plantar Paquetá nisso é manter essa cultura e replantar sempre que possível essas árvores que estão no meio da rua. Até porque elas contam a história de cais que não existe mais, quer dizer, que ele está enterrado ali, e nós replantamos naquele local justamente para mostrar que ali havia um final, a rua terminava ali, o mar começava ali, agora o mar começa um pouco mais para cá. Então, isso é muito interessante, faz parte da nossa cultura, e o Plantar Paquetá, sempre que possível, vai plantar no meio da rua, tentando contar essas histórias. As pessoas que compõem o Plantar Paquetá são muito sonhadoras, e eu acho isso muito legal. Porque se você não sonhar, você não pode concretizar. Então, antes você tem que sonhar e depois você tem que partir para a ação. Promover a educação ambiental plantando árvores é uma coisa que a gente já faz há 8 anos e vamos continuar fazendo, e é uma coisa que a gente tem muito prazer em fazer, até porque a gente vê resultado nisso. Mas a gente sonha além disso, né? A gente quer um território onde realmente a gente consiga viver de forma mais sustentável. A gente entende que as pessoas precisam compreender cada vez mais o meio ambiente, proteger mais o meio ambiente. Isso passa por coleta seletiva, pela transformação dos resíduos orgânicos em adubo, para poder isso não ser transportado para o Rio de Janeiro, né? Reduzir a quantidade de resíduos que são transportados para o Rio de Janeiro. Isso significa menor emissão de carbono, menor entrada e saída de caminhões na ilha, enfim, tudo isso. Isso é a nossa paz. A gente está falando, quando a gente fala menos caminhões, menos emissão de carbono, a gente está falando de mais paz, de mais tranquilidade e de mais bucolismo nessa ilha. O Plantar Paquetá vai continuar trabalhando pelo meio ambiente, vai continuar trabalhando para que a gente tenha uma ilha com mais paz, com mais tranquilidade e com mais respeito ao meio ambiente. Na realidade, assim, tudo começou, eu venho juntando peças, colecionando, já a partir dos 17 anos de idade. Eu tenho praticamente quase 70 anos que eu comprei a primeira peça. Então hoje o acervo é muito grande, né? Quer dizer, no meu entender, é muito grande. É claro que tem coisas bem maiores, mas ele é muito específico, porque ele é comunicação e costumes, que é uma coisa que você não encontra com facilidade. Primeiro, as pessoas que iam na minha casa, etc e tal, falam assim, poxa, por que você não faz isso, uma exposição em Santa de Portas Abertas? Eu falei, eu não faço em Santa de Portas Abertas porque é um local que você hoje está muito violento, etc e tal. Eu não posso abrir minha casa e amanhã ser assaltado. Bom, com o tempo, correu o tempo, etc e tal, ocasião, inclusive, eu conversei com o pessoal do Instituto Brasileiro de Museus. Eles foram em casa para ver, etc e tal, e fizeram depois um relatório muito interessante, que para mim foi realmente um ponto de partida, né? Ele disse que a visitação desse tipo de acervo, etc., poderia ser feito por pesquisadores brasileiros e até estrangeiros, etc. Aí eu fiquei muito entusiasmado com isso. Aí eu já conhecia aqui um pouco da Casa José Bonifácio, de há muito tempo atrás, porque quando eu vinha palestras aqui que eram feitas lá no Zaru, há algum tempo atrás, né? E eu conhecia, inclusive, a Cristine Zaru, como é? Da família que vendeu a casa, esqueci agora o sobrenome dela. Eles moraram nessa casa durante mais de 50 anos. E a casa ficou abandonada praticamente uns 5, 6 anos, etc. Eu falei assim, aí quando eu visitei a casa que ela foi colocada à venda, né, aí eu falei assim, olha, me interessei pela casa, conversei com a corretora, eu falei assim, essa casa é a casa ideal. E ela mesma é uma casa ideal para você transformar num museu. Bom,
conseguimos fazer um contrato que levou praticamente 8 meses para ser concluído. Nós começamos em março, eu dei o sinal em março, só em novembro que eu concluí, etc. E tal. Feita já de posse da casa, eu comecei a mexer na casa para restaurar um pouco a casa. Então, a casa, ela estava muito detonada, e é uma casa histórica. É uma casa histórica, né? Ali, durante o exílio, de 1831 a 1837, ou 38, onde morou José Bonifácio de Andrade Silva, né? Que era hoje, oficialmente, patriarca da independência, né? Você falava muito que era patriarca, mas agora é um decreto oficial, né? Que foi feito ainda no governo Temer. E a casa estava muito detonada, infelizmente muito detonada, etc. Tivemos que fazer uma obra muito grande, tivemos problema, inclusive, com o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, porque quando eu disse, inclusive, eu visitando até, conversando lá com o secretário de Cultura do município, nessa época era o Calheiro, que hoje voltou a ser secretário, etc., né? E, inclusive, a museóloga da prefeitura visitou também o acervo, gostou muito do acervo. Etc. Então, a casa, depois de fazer muita obra, depois ficamos paralisados durante 8 meses, porque me desgastou demais, quer dizer, você já chegar aos 80 anos e tem que ficar esperando 8 meses para poder reiniciar um trabalho, etc. Reiniciamos o trabalho, fizemos uma obra gigantesca na casa de recuperação da casa, etc. E começamos a trazer o acervo. O acervo é trazer de caminhão, quer dizer, embalava, etc. E a trazer de caminhão. Foram várias, eu acho que 6 a 8 viagens. Não terminamos ainda. Mas o que tem já é uma coisa que dá para ser vista, muito interessante, etc. E tal. Então, hoje, o acervo consta hoje mais ou menos 12 mil peças do acervo. Ela é muito ligada à comunicação e ligada também a costumes, né? Que é uma coisa que eu comprava muito, quer dizer, de leques, binóculos de teatro, isso na questão de costumes, né? E outras coisas, não tem assim, roupa mesmo não tem, tem enfeites, etc. Tal, que, quando as pessoas veem, inclusive, a coleção de leques, ficam encantadas. E outra coisa é ligada mais à comunicação, como telefone, como gramofones, fonógrafos, né? Caixas de música, né? Caixas de música, algumas históricas, tem uma caixa, inclusive, que ela toca o hino imperial brasileiro, que é mais ou menos o nosso hino nacional, que sofreu algumas modificações, né? Mas é o hino imperial brasileiro, etc. Então tem coisas muito interessantes, não só desse aspecto também de aspecto de jornal também. Jornais muito antigos, do século XIX, meados do século XIX. Nós temos alguns volumes do Correio Brasiliense, o primeiro jornal que circular no Brasil, ele vinha de Londres, etc., feito pelo Hipólito da Costa. Então, isso aí, esse acervo, ele é grandioso nesse sentido. Hoje nós temos documentos que nós conseguimos comprar em leilão, alguns documentos assinados pelo próprio José Bonifácio. Alguns meio deteriorados, que mandamos restaurar, mas vale pelo valor histórico da coisa, entendeu? E você vê, inclusive, está lá a assinatura do José Bonifácio, todos os documentos que estão lá, são 3 ou 4 apenas, né? E para nosso orgulho é muita coisa. Então tudo é assinatura de 1822, quer dizer, durante, inclusive, o período da nossa independência. Agora mesmo, quer dizer, nós estamos prestes a completar 200 anos da nossa independência, nós estamos também preparando também um projeto nesse sentido, porque eu acho que, embora o Estado brasileiro não está muito preocupado com isso, a gente sabe disso, que a cultura é uma coisa que está relevada a segundo, ou terceiro, ou último plano do nosso governo, infelizmente, né? São poucas as pessoas que estão interessadas. Eu acho que a gente está tocando, inclusive, não a toque de caixa, porque, infelizmente, a pandemia ela veio, inclusive, para nos colocar no contra-parede. Nós começamos, inclusive,
a treinar duas moças como guias, etc., para mostrar o museu, mas só que com a pandemia a coisa começou a esperar um pouco, né? Então, mas de qualquer modo, muitos amigos já têm visitado, não só quando era na minha casa, mas aqui mesmo em Paquetá. Então, quem conheceu a casa em 2015, quando eu comprei, era uma coisa, agora 2021 é outra coisa totalmente, uma mudança radical, quer dizer, eu acho que as pessoas que conheceram a casa antes e agora veem realmente que é uma transformação muito grande. Então, o espaço que nós temos hoje, eu morava ali onde morava o caseiro do museu, etc., da família, morava lá. Eu saí de lá, estou morando em outro local aqui em Paquetá, e transformamos a casa em biblioteca. Já estamos montando a biblioteca, vai ser uma biblioteca, uma CD-teca e uma filmoteca, etc. Eu vou até adiantar que a biblioteca eu dei um nome a uma figura muito amiga nossa, que é o Chico Mendes. Vai se chamar Biblioteca Chico Mendes, né? Então, a gente está voltado, inclusive, para essa cultura, inclusive, principalmente em Paquetá, né? E nós escolhemos Paquetá por ser um lugar mais tranquilo, ainda no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, felizmente ainda é muito tranquilo, pode ter mandado sem problema. Então, Paquetá, foi por isso que nos chamou muita atenção de falar assim, por que não em Paquetá, nessa casa histórica que foi de José Bonifácio? Então, as coisas estão sendo montadas, já estão praticamente montadas. Contratamos, há 3 anos atrás, uma museóloga para nos ajudar, etc. E tal. Então, quer dizer, estão tocando. Não está aberto ao público ainda. Fizemos até um projeto nesse sentido de fazer de manutenção do museu durante 3 anos. Nós cometemos erros também, que nós fomos muito ambiciosos. Podia ter feito só de 1 ano, mas acontece que depois de todas as exigências feitas pelo MEC, etc. Tal, aí veio a exigência final, nós cumprimos todas as exigências final que nós tínhamos que fazer um projeto, primeiro projeto de até R$200 mil. E aquele tudo ultrapassava porque era um projeto que nós tínhamos que contratar guia, funcionário, enfim, uma equipe para poder você abrir o museu, né? A nossa ideia é realmente começar, tão logo termine essa pandemia, esperamos que seja uma coisa o mais breve possível, né? A gente começar, inclusive, no final de semana, levar o pessoal de Paquetá para conhecer, porque a casa, embora esteja aqui desde 1831 com essa família, mais de 50 anos, poucos ipaquetaenses conhecem a casa, né? Inclusive ficam admirados, inclusive quando eu levo, que vem, etc. E tal, elas ficam encantadas, porque não só de conhecer a casa, entrar pela primeira vez na casa que foi do patriarca, né? E de conhecer o acervo, etc. Não, é o seguinte, eu acho, inclusive, que, como está sendo colocado, não só o museu, como acervo, etc. E tal, mas também biblioteca, videoteca, etc. Essa coisa. Isso, quer dizer, no meu entender, a gente está querendo passar cultura para a população de Paquetá. Muita gente, inclusive, não conhece. Quer dizer, tem muitos que já sabem que, por exemplo, é a casa José Bonifácio, que é um museu. Perguntando que é um museu, fala assim, o museu é ali, etc. Tal. Mas não conhece por dentro, não conhece a casa. Mal consegue entrar no jardim. Até as pessoas são muito tímidas, até quando tem qualquer evento lá, que não seja o nosso evento, relacionado ao museu, as pessoas ficam com alguma timidez de entrar, né? Você tem essa dificuldade. Isso é uma coisa que a gente vai batalhar nesse sentido. Mostrar, inclusive, fazer nosso projeto é fazer, inclusive, que a Secretaria de Educação, tanto do município quanto do Estado, fazer visitas periódicas de estudantes, entendeu? Isso é realmente uma coisa muito importante para a formação, inclusive, dessas crianças hoje.
Quer dizer, claro que a prioridade será sempre Paquetá, onde vai ficar instalado aqui o museu. O objetivo é esse. Isso não impede que a gente, uma vez por semana, vamos trazer estudantes de outros municípios do Rio de Janeiro que queiram conhecer o nosso trabalho, etc. Então, o nosso trabalho é todo voltado nesse sentido de dar cultura realmente, de livro, de ver como é que são os objetos no passado. Tive um garoto de 10 anos que esteve lá visitando lá o museu. Ele falou assim, puxa, quando ele terminou, eu falei assim, eu fiz uma viagem na história. Quer dizer, isso aqui me marcou muito, entendeu? Porque é uma viagem na história, né? E vocês, eu acho que quem conhece, quem já viu, ou pode ver ainda, vai ver que realmente é um trabalho que está sendo feito e que é feito mesmo para o pessoal de Paquetá, né? É isso. A gente pretende fazer porque o espaço que nós temos, a gente está esperando, inclusive, que esse momento que nós estamos vivendo hoje, de um lado, desculpa que eu vou falar, a pandemia, do outro lado, um pandemônio, não é isso? São momentos realmente que você termina um e não acaba o outro, não é isso? Então você está uma luta, vender cultura. Vender cultura, no meu entender, hoje, é resistir a esse status quo que nós estamos vivendo, entendeu? É uma forma de a gente vender, de resistir a essa situação. Então, a gente pretende fazer, assim que tiver oportunidade, fazer acordo com o SESC e outras entidades nesse sentido, de fazer cursos, porque o que a gente vê é que a nossa juventude aqui em Paquetá ou vai trabalhar no supermercado, ou vai trabalhar no ecotaxi, não tem outras alternativas, né? Ou vai trabalhar no Rio, num balcão, etc. e tal. Então, nossa ideia é fazer cursos de restauração, não só de papel, de móvel, etc., e outros que possam, inclusive, ajudar a formação dessa garotada, etc., para ter outras oportunidades, não aquela restrita. Então, essa é uma coisa que está dentro do nosso planejamento, etc., do nosso trabalho, etc., é fazer com que realmente abra a cabeça das pessoas, né? Quer dizer, esse aqui é o trabalho fundamental, é pensar, né?